todo. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Amados, hoje eu vou trazer um pouquinho não é nenhum contexto histórico, mas algo que os judeus, até nos dias de hoje, utilizam para fazer as suas preces ou as suas rezas. Aqui no Brasil, nós utilizamos muito a palavra reza, associamos muito a palavra reza com a Igreja Católica, né? Mas rezar é a mesma coisa que orar, fazer as suas orações. Amém, irmãos? Então, esses dois itens aqui se chama tefilim. Os judeus, até nos dias de hoje, ele usa esses tefilim. Tefilim é o derivado, ou na verdade o plural da palavra tefilá, que significa orações, preces, rogo, reza, certo? No hebraico. O próximo slide, por favor. Vocês podem observar que são dois. Espera aí, só um minutinho, volta ali. O primeiro eu acho que fica mais fácil. Vocês estão vendo este primeiro aqui, ó? Esse primeiro é exatamente uma caixinha. É uma caixinha mesmo. Imagine uma caixinha. Ali a gente vê algumas repartiçõezinhas nela. Isso, assim, ó, tá vendo? Isso, aí mesmo, onde tá a setinha. Ali são algumas aberturazinhas que pode ir para a próxima imagem. Que eles colocam trechos da Torá, trechos do Antigo Testamento. Para nós, aqui, nós utilizamos a palavra o Antigo Testamento, certo? Mas para os judeus, eles denominam, a Bíblia deles é a Torá. Então vamos lá, próximo slide. O que é o tefilim? É um par de caixas de couro, é bem óbvio, né? É um par de caixa de couro com rolos de pergaminho inscrito com versículos da Torá, aqui seria escrito, ó, passou batido. Escrito com versículos da Torá, usado por judeus do sexo masculino durante as orações matinais. Quando a gente fala rolos de pergaminho, seria a mesma coisa de pedacinhos de papel, sabe cola? Quem já fez cola na escola, né? Então, nunca fez. Amém, Jesus? E que essa igreja aqui, amém. Vamos voltar aqui para, né, os tefilins e os tefilá, que eu acho que vai dar mais certo. É a mesma coisa de você pegar um pedacinho de papel, escrever lá, tá bom? No caso, dobrar e colocar ali dentro daquelas caixinhas. No caso dos judeus, é utilizado versículos da Torá para colocar ali. Próximo slide. Esta é a forma de uso dos tefilins. Olha que coisa mais interessante. Ele é colocado na testa, por isso que são dois, tá? Um é colocado preso na testa e o outro é colocado aqui, ó, no antebraço. Tá certo o antebraço, né? Não, esse é o braço. É o braço, mas aqui, ó, nessa parte aqui do bíceps. E aí depois as tirinhas vai sendo enrolada, né? Aqui no antebraço, né? No antebraço, e ela vai para a mão e termina com três voltinhas aqui no dedo. Todo judeu do sexo masculino, até nos dias atuais, certo, irmãos? Até nos dias de hoje, tá? 31/10/2025. Aqueles que são praticantes do judaísmo, eles utilizam o tefilim para poder fazer as suas orações. Como eu já expliquei, próximo slide, fala assim, ó. São presos com tiras de couro na cabeça e no braço, simbolizando o quê? A união do intelecto, certo? Por que na cabeça? Aqui na cabeça está o nosso cérebro, nosso intelecto, da onde sai, né, os nossos pensamentos, nossas decisões, tudo é trabalhado aqui na mente, simbolizando a união do intelecto e a união das emoções. Tá vendo aqui, ó, no bíceps? Volta a imagem, por favor. Ela fica
exatamente aqui, porque está na direção do coração. Na direção do coração, ok? Alguns rabinos ainda diz que quanto maior essas fitas que amarra, né, principalmente na da cabeça, é permitido que seja até um pouquinho maior para que caia, né, e venha até aqui na parte das costas, para poder dizer que aquilo que está na cabeça, certo? Aquilo que está na cabeça também desce para o corpo todo, para que haja o quê? Concordância, cabeça, coração e corpo, ok? Próximo slide. Nós temos assim, dentro dessas duas caixinhas dos tefilins, como eu já disse, estão trechos do Pentateuco. São 4 trechos do Pentateuco. 2 de Êxodos e 2 de Deuteronômio. Nós vamos ver exatamente os versículos que estão lá, que é copiado, tá? Copiado e colocado dentro da caixinha, amarrado aqui no braço e amarrado na cabeça. O primeiro versículo, ou um dos, né? Porque aqui no caso, estando dentro da caixinha, não teria uma ordem. Mas nós vemos aqui, ó, Êxodo capítulo 3, versículo do 1 ao 10. Consegue colocar aí o próximo, por favor? Isso. Não sei se a gente vai conseguir ler. Tá parecendo escola bíblica, né, irmãos? Mas é isso daí mesmo, tá bom? É um ensinamento hoje para cada um de vocês. Conseguiu? Foi? É um 10, né? Isso. Apesar que tá no próprio slide. É só passar o próximo. Isso. Aí, ó, pronto. Bora lá. E agora? Ficou pequenininho. Vamos tentar ler, ó. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me. Deixa eu ler aqui que vai ser mais fácil, que aí eu não fico torta. Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos, falem essa palavra comigo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte, digam comigo, mão forte, o Senhor vos tirou daqui do Egito, portanto não comereis pão levedado. Hoje no mês de Abide vós saís, e acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, o que vai fazer? Leia comigo. Guardarás este culto neste mês. Vamos falar? Guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pão ázimo e levedado, e não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teus filhos, dizendo, leiam comigo, isto, 1, 2, 3, isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito, e te será o quê? Por sinal na tua mão e por lembrança em teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porque com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Irmãos, o que precisa estar, né, ali dentro dessa caixinha, esse trecho, na verdade, da Torá, é um ensinamento, não só para aquele povo que tinha sido tirado do Egito com mão forte, com braço forte por Deus, mas para que toda a sua descendência, toda a sua geração soubesse do que o Senhor havia feito. O livramento tremendo que o Senhor havia feito
para o povo de Israel, que era o quê? A libertação da escravidão vivida lá no Egito. E uma das coisas que o Senhor fala, tudo isso será por o quê? Sinal e lembrança. Diga, por sinal e lembrança. Sinal sobre a tua mão e lembrança sobre os teus olhos. Sinal e lembrança. Guarde isso daí. Aí é outro trechinho que também está aí dentro das caixinhas do tefilim, se encontra em Êxodo capítulo 13, versículo 11 até o 16. Os trechos são compridos, mas necessário que a gente leia para que haja o entendimento, tá? Acompanhem comigo. Também acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando houver dado, separarás para o Senhor tudo que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor, porém todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro dizendo, fale assim comigo, quando teu filho te perguntar no futuro dizendo, mesmo vocês que são adolescentes que não têm filhos ainda, vamos ler bonitinho ali, 1, 2, 3. Quando teu filho te perguntar no futuro dizendo, no futuro, lembrem disso. Quando seus filhos te perguntar no futuro dizendo, o que é isso? O que vai ser respondido? O Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa de servidão. Irmãos, o Senhor te tirou do reino das trevas e os transportou para o reino de luz deste amor. É o que está sendo dito aqui neste versículo da Torá, neste versículo do Antigo Testamento. O Senhor te tirou do pecado, o Senhor te lavou, o Senhor te purificou, o Senhor te deu novas vestes. E é necessário nós termos isso como sinal e como lembrança e dizer para todas as nossas gerações. Tanto as gerações passadas falaram, a geração presente, a geração futura, devemos anunciar este livramento que alcançamos do nosso Deus. E aí a palavra ainda continua dizendo assim, porque sucedeu que endurecendo-se Faraó para não os deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo macho, porém a todo primogênito dos meus filhos eu resgato. E será o quê? Vamos ler juntos? E será isso por sinal, todos juntos, 1, 2, 3. E será isso por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte vos tirou do Egito. Aleluia. O outro trechinho que se encontra também dentro do tefilim, está lá em Deuteronômios capítulo 6, do 4 ao 9, que diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também o que? As atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais aos olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas. Preste bem atenção, amados. A direção de Deus, o ensinamento de Deus para aquele povo, para o povo judeu, o povo de Israel, diz que as palavras que o Senhor Deus estava ensinando naquele momento, através da pessoa de Moisés, deveria estar
por sinal nas mãos, por lembrança aqui, ó, no frontais entre os olhos, escritas nos umbrais e nas portas das casas. E o mais interessante é que estas palavras, elas deveriam ser ensinadas aonde? Para os nossos filhos de que maneira? Assentado na casa, andando pelo caminho, deitado ou levantado. Quer dizer, em qualquer momento, em qualquer situação, qualquer ação que você esteja executando, nós, como servos de Deus, precisamos falar do amor do Senhor. Deus não tirou a Verônica lá do Egito, não tirou a nossa irmã, não tirou a Amanda, não tirou nós do Egito, mas Deus nos tirou do pecado, Deus nos tirou das trevas, Deus nos tirou, amados, de um Egito chamado viver no pecado, viver na escravidão por Satanás, na enfermidade, na depressão. O Egito pode ter vários nomes na atualidade, mas o que nós temos que saber e ter a certeza que nós fomos livres. Aleluia. Como Israel foi livre, o Senhor deu essa libertação a Israel, assim também o Senhor tem dado a cada um de nós essa libertação. Aleluia. E a Ele todo louvor e toda glória. Aleluia. E o último trechinho muito importante também está lá em Deuteronômio 11, do 13 ao 21. E diz assim, ó, acompanhem a leitura comigo. Tá pequenininho, mas bora tentar acompanhar aí, ó. Diz assim: e será que, se diligente obedeceres a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolheis o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. Só um parênteses aqui. Por que é que Deus promete a primeira promessa de prosperidade para aquele povo que foi resgatado do Egito, fala a respeito de chuva? Por quê? Bora pensar. Como que é a terra lá de Israel? É uma terra árida, é uma terra seca. Tem muitos desertos lá. Muito. E o que o deserto precisa para florescer, irmãos? Chuva. O quê? Pode falar alto. Chuva. Chuva. E não é pouco, né, irmão? É muita chuva. E a primeira promessa de Deus para aquele povo liberto da escravidão é que, se guardar os mandamentos, Deus daria para ele a chuva no tempo da chuva, aleluia, e a chuva fora de tempo de chuva, caso houvesse necessidade da multiplicação, da provisão, da colheita, para que houvesse a colheita dos vossos grãos, do vosso mosto e do vosso azeite. Versículo 15 ainda diz assim: e darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane e vos desvie, e servais a outros deuses, e vos inclinais perante a mim, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo perecerás da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Irmãos, esse trecho de Deuteronômio, ele é muito específico na característica, no atributo provedor da parte de Deus.
O Senhor, ele não somente tirou o povo de Israel e falou assim, ó, vai lá para aquela terra, mas ele prometeu regar com chuva abundantemente, para que não houvesse falta de grãos, para que não houvesse falta do mosto e não houvesse falta do azeite. Toda esta palavra, esses 4 trechos que nós acabamos de ler, todos eles escrito num papelzinho, colocado, guardadinho ali dentro daquelas caixinhas chamado tefilá. Todos eles nos remetem a ter o quê? Como sinal nas nossas mãos e lembrança aqui, ó, no frontal, na nossa cabeça, a palavra de Deus, a salvação de Deus, a libertação de Deus, a provisão de Deus. Aqui em Deuteronômio 11, do 13 ao 21, Deus, ele diz que não encontraria em outra pessoa a provisão, somente nele. Quando nós buscamos e guardamos os seus mandamentos, temos da parte de Deus a provisão. Amém. Aí nós temos assim, ó, para que serve os tefilins? Vamos lá para o próximo? Para que serve os tefilins? A função dos tefilins é a representação, o simbolismo da conexão da mente e do coração para lembrar dos mandamentos, porque não somente esses trechinhos, irmãos, tá escrito como uma colinha lá naquelas caixinhas, mas tá aqui, ó, na ponta da língua, decoradinho por todos os judeus. Acreditam nisso? E às vezes a gente tem uma dificuldade de decorar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Olha os trechão enorme aí. Decorar a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus. Então a função do tefilim é conectar a mente e o coração, nos fazer lembrar dos mandamentos do Senhor, nos fazer lembrar que é necessário a junção da prática e a da teoria. As coisas precisam andar junto e para guiar o nosso intelecto. Irmãos, quantos de nós estamos dentro da igreja, a gente ouve a palavra, culto após culto, oração após oração, evangelismo após evangelismo, temos fala de crente, temos comportamento de crente, roupa de crente, música de crente, mas não praticamos aquilo que um crente salvo e lavado e remido no sangue do Cordeiro precisa praticar, precisa fazer. Por quê? Porque não meditamos na palavra. Não temos a palavra de Deus aonde, irmãos? Põe a mãozinha aí na sua cabeça. Aqui, ó, na sua cabeça. Você pode até falar assim, ai, pastora, mas eu tenho dificuldade de memorizar. Tudo bem, existem algumas pessoas que realmente têm dificuldade de memorizar. Mas você não tem dificuldade de ler a Bíblia todos os dias. Você consegue 5 minutinhos por dia para ler pelo menos um versículo, um salmo. Você precisa se dispor, igreja. Aleluia. Nós precisamos nos dispor. Nós não precisamos sair daqui da onde nós estamos, ou nem precisa mais sair, né? Só acessar ali Mercado Livre. Vamos comprar um tefilim para cada um de nós, para ter a palavra de Deus aqui na nossa mente e ter a palavra de Deus aqui nas nossas mãos. Não precisamos fazer isso, mas nós precisamos praticar a palavra, na leitura, na dedicação. Ai, mas eu não gosto de ler. Eu tenho uma filha adolescente que não gosta de ler. Eu tenho até uma irmã que não gosta de ler. Né? Não vou, olha. Eu não falei quem era. A pessoa, né? Se condenou aí sozinha. Mas eu falo sempre. Nós podemos não gostar, irmãos, de ler. Mas se é para Deus, o que o salmista nos diz? Salmo 116, versículo 12. O que darei eu ao Senhor por tão grandes benefícios que Ele tem feito por mim? O você parar 5 minutinhos, 10 minutinhos, um tempinho da tua vida tão corrida para ler a palavra, para poder orar, irmãos.
O que é isso diante de tudo aquilo que o Senhor Deus fez, faz e fará para cada um de nós? Não é nada. Então, o objetivo dos tefilins é exatamente conectar a mente e o coração, lembrar os mandamentos do Senhor, lembrar, né, que a prática e a teoria devem estar em consonância, guiar o intelecto. Aí você pode falar assim para mim: amém, pastora Beth, glória a Deus, aleluia, eu não sou judia, não sou judeu. Você acabou de falar que a gente nem precisa, né, acessar o Mercado Livre aí para poder fazer a compra do tefilim, do tefilá. E aí, o que a gente vai fazer então? Ah, não pense que você está livre não. Sabe por quê? Porque na nova aliança, conquistada pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, nos foi dada a mesma obrigação. Aleluia. Obrigação. Irmãos, nos dias atuais, a humanidade, não é só os brasileiros não, e não só os adolescentes não, os jovens não, a humanidade tem muita dificuldade de ouvir a palavrinha você tem a obrigação de. Mas nós, como cristãos, irmãos, nós temos a obrigação de meditar na palavra de Deus. Aleluia. Nós temos. Nós temos. Por quê? Porque nós somos de Deus, irmãos. Não tem como nós andarmos na luz se não entendermos o que é a luz, quem é a luz, o que a luz nos traz. E este conhecimento nós só adquirimos mediante o quê? Pode falar bem alto. Mediante o quê? Meditação da palavra. A leitura e a meditação da palavra. Não tem outro jeito, irmãos. Um médico não consegue se tornar um médico se ele não estudar. Um cristão não consegue ser um bom cristão, a imagem e semelhança de Cristo, se não estudar as características e os atributos de Cristo. Precisamos meditar. Tanto é que a própria palavra de Deus ainda facilitou para nós. A nova aliança alcançada pelo sacrifício de Jesus nos abriu um novo e vivo caminho, amados, como está escrito lá em Hebreus, a ponto de nós não precisarmos de todo esse cerimonial, de todos esses apetrechos para cultuar ao nome santo do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós vemos lá, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 22, versículo 37, a palavra de Deus nos diz o quê? Quando nós falamos conexão da mente e do coração, que é uma das funções do tefilim, nós encontramos o Senhor Jesus simplificando tudo para nós. De que maneira? Falando o quê? Quando foi questionado qual é o maior mandamento, Senhor, o que Jesus responde? Amarás. Isso daí a gente tem que ter na ponta da língua. Vamos lá, 1, 2, 3. Quem não conhece, cola ali. 1, 2, 3. Amarás o Senhor teu... Pode, é o próximo. Amarás... Achou? Isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Irmãos, não é assim, ame a Deus quando o seu coração quiser, quando a tua alma quiser, quando o teu pensamento quiser. Ame ao Senhor seu Deus de segunda-feira. Ame o Senhor seu Deus toda sexta-feira no culto na casa da oração. Não é assim a palavra. A palavra, ela nos fecha num compromisso espiritual cheio de amor e devoção a Deus, dizendo: de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todo. A prioridade é o que, amados? O amor ao nosso Deus. Uma das funções, como nós vimos, do tefilim é lembrar os mandamentos do Senhor. João capítulo 14, versículo 15. Evangelho de João nos diz o quê? Se vocês o quê? Pode falar mais alto. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aí você fala assim, mas não tem nada aqui falando sobre lembrar.
eu vou falar uma coisa para vocês. Nós, todos nós, tá? Do mais novo até o mais velho. A gente não lembra dos mandamentos das nossas mães? Não pode fazer isso, faça daquele jeito, né? A gente pode até não querer fazer, mas que a gente lembra, a gente lembra. Tá aí a irmã, quantos anos a irmã tem? 84. Ainda não lembra dos mandamentos da sua mãezinha? Fica o quê? Gravado aonde? Aonde, irmãos? Aqui na minha mente, aqui na minha cabeça, certo? E eu pratico. E a palavra de Deus fala o quê? E a prática é a mesma coisa que a obediência. Eu pratico porque obedeço. E aqui em João capítulo 14, versículo 15 diz: eu lembro dos mandamentos. Por que eu lembro? Porque eu amo a palavra do Senhor. Porque eu amo Jesus que um dia me salvou. Eu amo esse Jesus que me deu o direito de herdar a vida eterna. Eu amo esse Jesus que me salva, que me cura, que me liberta, que me enche do teu espírito. Eu amo esse Jesus. Então eu faço o quê? Eu obedeço os seus mandamentos. Aí eu pergunto, quais são os mandamentos? Volta lá em cima. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. A outra função do tefilim, como nós vimos também, é a concordância da prática e da teoria, o andar junto das duas coisas. Aonde nós encontramos isso no Novo Testamento, irmãos? Nós encontramos 1 João capítulo 3, versículo 18, que diz o quê? Filhinhos, não amemos de quê? Pode falar, não tá aí, ó. Não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Irmãos, aquilo que você aprende nas sextas-feiras aqui, aquilo que você aprende na reunião de jovem e de adolescente aqui, é para ser o que, irmãos? Praticado. Praticado. De repente você fala assim, ai, nossa, eu não consegui. Não desista, não. Não desista. Ou não se sinta a pessoa mais pecadora do mundo, não, porque não conseguiu aplicar o ensinamento que foi dado. Não desista, mas vá buscar em Deus. Vá buscar no Espírito Santo. Espírito Santo, eu aprendi hoje que eu preciso ler mais a tua palavra, eu preciso ler mais a Bíblia. Espírito Santo, eu não consigo. Coloca no meu coração o prazer, a disposição, o ânimo. Coloca no meu coração a vontade. Busque em Deus. Em Deus, irmãos, nós temos a solução para tudo. Até mesmo para a preguiça de ler. Até mesmo para a não vontade de ler. Até mesmo a dificuldade que temos de vencer um pecado. Em Deus e na sua palavra, nós temos isso. E Ele nos dá um suporte. Ele não nos deixou aí a Deus dará, não. Ou nos deixou aí igual batata aí no mundo. Dizendo, agora que você me aceitou como Senhor, agora se vira para ser um servo valoroso. Não. Ele nos disse, através de seu Filho, não vos deixarei órfão. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei para vocês o Consolador. Não estamos sós, irmãos. Amém. Tudo isso que nós vimos aqui, dentro desta palavra, dentro deste ensinamento, nos é possível praticar. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos auxilia. Então, não ame somente de boca ou de palavra, mas ame em ação e em verdade. E o último objetivo do tefilim, que é guiar o intelecto. Irmãos, e jovens e adolescentes que aqui estão, decorem este versículo. Para quando vocês estiverem num confronto ali no seu dia a dia, vocês, adultos,
decorem este versículo, para que quando vocês estiver com um confronto ali no seu dia a dia, com as coisas desta terra, com as coisas deste mundo, você possa declarar: o meu intelecto, a minha cabeça, a minha mente é transformada, e eu não me conformo com este mundo, eu não me conformo com aquilo que o mundo diz que é verdade, porque a verdade só encontramos na palavra de Deus. Amém. Não tem outro lugar que você possa encontrar a verdade, é somente aqui, amados. E Romanos 12, capítulo 2 diz: e não sejais conformados com este mundo, mas sedes o quê? Transformados. Diga: transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a renovação do nosso entendimento, ela só acontece quando nós começamos a encher a nossa cabeça, encher o nosso coração com a palavra de Deus. Aí esta palavra, que é luz, ela começa a dissipar as trevas. Ela começa a tirar todo o lixo da nossa cabeça. Ela começa a tirar todas as vontades contrárias ao querer de Deus para nós. Ela começa a iluminar o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas vontades, o nosso querer, para que tudo culmine, amados, na nossa vida eterna, na nossa moradia eterna lá no céu. Até aqui todos entenderam? Amém? Aí nós temos um aviso muito importante. Por que isso tudo eu trouxe a referência lá dos tefilins, né? Trouxe a comparação do que é, para que serve, como é que nós vamos empregar, não somente em relação ao que está lá no Antigo Testamento, nos dias atuais, mediante a nova aliança. Diante disso tudo, eu não posso deixar de dar um aviso muito importante, que é o quê? O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Irmãos, você precisa se encher da palavra de Deus. Amém. Você precisa permitir que o teu intelecto, a conexão da tua mente e do teu coração, a lembrança dos mandamentos do Senhor, ela precisa ser algo vivido e praticado dia após dia no teu viver. Amém. Porque, amados, um deslize que seja, o diabo, ele vai aproveitar esta oportunidade para te tirar da presença de Deus. Nós precisamos guardar, irmãos, este é o chamado dos últimos dias. Você, cada um de nós que aqui estamos vivendo, irmãos, os últimos dias. A trombeta celestial irá tocar, anunciando a volta do Senhor Jesus. E se nós não estivermos, amados, com a nossa mente, o nosso coração e as nossas ações de acordo com o que a palavra de Deus diz, nós não subiremos. Nós vamos ficar. E esta palavra não é para trazer medo para vocês, não. Aliás, nos dias atuais, os nossos jovens não têm nem medo do arrebatamento. Na minha época, quando eu acordava e meu pai e minha mãe não estavam dentro de casa, eu morria de medo, achando que meu pai e minha mãe tinham sido arrebatados e eu ficado. Você ri, mas era um medão mesmo. E hoje em dia, os nossos jovens não sabem nem o que é ter medo disso. Um medo bom, vamos dizer assim, se é que há medo bom, né, irmãos? Mas é um temor necessário que nós temos que ter. Não para pirar o cabeção, ai meu Deus, e agora? Ou virar aqueles crentes bitolados, não. Mas para se tornar uma pessoa que guarda na mente e no coração e pratica a palavra de Deus.
e que se porta como um guerreiro valoroso, que quando vê Satanás vindo na sua direção, ele tem uma palavra de poder para poder falar, para poder repreender, para poder vencer as hostes espirituais da maldade. Porque muitas das vezes nós temos o que, irmãos? A afronta de Satanás dia após dia na nossa vida, mas nós não temos a palavra de Deus, que é uma espada poderosa para cortar o diabo de alto a baixo. Quando começam os problemas, há uma confusão lascada no trabalho, ou na escola, uma confusão, e um falando do outro falando do outro. Se você tem a palavra de Deus, você repreende em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz que aquele que anda em espírito não cumpre as concupiscências da carne, a vontade da carne. Então, em nome de Jesus, esse espírito maligno de fofoca, de confusão, de contenda, está repreendido em nome de Jesus, porque eu carrego a presença do Espírito Santo. Aleluia. É assim que nós vencemos o mundo, igreja. É assim que nós caminhamos para viver uma vida maravilhosa com o nosso Deus. Aí vem a chamada de atenção. Primeira coisa, o diabo está ao nosso derredor procurando a quem devorar, a quem tragar. E aí você fala: ah, mas eu nunca vi o diabo, eu nunca vi nenhuma pessoa endemoniada, que é outra coisa que a gente nem vê mais nas igrejas. Não é verdade, irmãos? Pessoas endemoniadas, aleluia por isso, mas nós vemos o quê? Dá uma olhadinha aí nessa imagem. Nós vemos o quê, irmãos? Oi? Isso. Não só as redes sociais, porque aqui tem um monte de aplicativos, né? Mas nós vemos, sabe o que, meu amor? A distração. O diabo chamado distração. E nessas distrações, irmãos, nós esquecemos do tefilim aqui, ó. Do tefilim aqui, ó. Nós nos esquecemos, nós nos perdemos, nós nos embaraçamos. Eu não estou falando que as redes sociais, a tecnologia é do diabo, não, viu, irmãos? Não é isso que eu estou falando. Porque Deus deu sabedoria e nós vemos que muitas pessoas têm sido alcançadas pelo Evangelho de Cristo através desses meios tecnológicos da atualidade, mas ele também tem sido usado por Satanás como um embaraço tremendo para segurar o povo de Deus, para que o povo de Deus não avance, ganhando almas para o Senhor, transformando a mente, o coração, transformando a sua casa, transformando as suas vidas. Nós precisamos prestar atenção, porque, irmãos, a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias, lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e 18, nos diz assim: e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal aonde? Pode ler comigo. Um sinal aonde? Na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui eu estou falando do sinal da besta. E olha que coisa mais interessante, aí nós voltamos lá no início, né? Aonde era colocado os tefilins? Aonde é, irmãos? Na testa e na mão. O que Satanás quer colocar, irmãos? Muitas das vezes a gente fica totalmente tentando descobrir aí, né, nas escatologias da vida, quem é. Quanta gente fica tentando saber quem é o diabo, porque o diabo é o diabo, independente do nome que ele tenha. Não estou falando que essas pessoas também é o diabo não, viu, irmãos? Estou dizendo que, né, nos meios escatológicos, sempre surge um que a gente fala, né, os entendidos dizem, é o fulano que é o diabo. Enquanto nós estamos preocupados em saber quem é a pessoa, ou como é este número da besta, irmãos, a mensagem do mundo, a mensagem satânica,
A mensagem do nada a ver tem estado nas nossas mãos e estado na nossa testa. Irmãos, cuida. O diabo, vosso adversário, está ao seu derredor, procurando a quem tragar. Não é à toa que Satanás ele fala isso. Porque Satanás ele não cria nada, ele só copia aquilo que ele viu. Deus, o Deus criador, olha que lindo, né? Até a palavra de início, né? Tem tudo a ver com isso. O Deus criador, o Deus que cria todas as coisas. Satanás ele vai lá e copia. E ele copiou o mandamento do Senhor Jesus, o mandamento, do próprio Deus para o povo de Israel, que é que manter a sua palavra na sua mente, manter a sua palavra em suas mãos, no seu coração, através das ações. Igreja, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. O diabo, vosso adversário, está aí rugindo como leão. E só tem uma forma de nós guardarmos esta palavra. E eu já estou encerrando só com um pequeno detalhe histórico que eu não falei logo no início, mas é muito importante dizer. Quando a orientação pela tradição mosaica era que a mão aonde é atado o tefilim no braço é a mão mais fraca. No caso, a mão que tem menos força, a esquerda, para quem é destro. E se a pessoa é canhota, viu, Cecília? Se a pessoa é canhota, né? No caso, teria que ser colocado na mão direita, na altura do coração. Certo? Na mão mais o que eu falei? Mais fraca. O que fortalece o teu braço é o que, irmãos? É o que? A palavra. Aleluia. Deus, ele é tão rico nos detalhes, amados. Tão rico nos detalhes. Ele é riquíssimo. Aquilo que você fala, não tenho força, eu não consigo, eu não posso, não vai dar, não vou conseguir. O Senhor Deus, ele nos deu a sua palavra. Aleluia. Para que aonde há fraqueza em nós, a gente venha atar esta palavra que nos dá vitória. Amém, e que nos faz mais do que vencedores. Como nós lemos lá nos 4 trechos da Bíblia, do Pentateuco, que está lá nas caixinhas, em todos eles Deus fala: te tirei com mão forte, te tirei com mão forte, porque a mão do povo não conseguia alcançar a libertação, mas a mão forte do Senhor consegue. Porém, aqui em Apocalipse, nós vemos o quê? Que Satanás, ele colocará por sinal em sua mão direita. É aonde você tem força que Satanás vai querer te enfraquecer. É na sua força que Satanás vai querer te enfraquecer. Por isso, não confie na sua própria força. Confie na palavra de Deus. Não confie no seu próprio entendimento. Confie na palavra de Deus. Pega esta palavra, enche a tua mente, enche o teu coração, mantenha ela viva dentro de você. E você verá, amados, que daqui para frente a teu viver cristão, a tua vida cristã será transformada, modificada para o louvor e a glória do nome do nosso Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus.